Boa noite, como estamos todos? Todo mundo bem? Eu estou aqui, ops, estou aqui no final do meu dia, final do meu dia hoje, depois de uma trabalheira, ainda estou trabalhando no fundo, mais uma semana e meia aí pela frente, mas graças a Deus está tudo bem. Parece que agora estamos tendo algum problema aqui com a internet. Não sei se é aqui ou se é lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Talvez seja não aqui, talvez seja lá. Lá em Israel. Porque estava indo bem, aí de repente, deixa eu ver esse outro aqui. Tem alguns canais agora transmitindo ao vivo, né? Não, é o canal lá que estava com problema mesmo. Tá. Tem uma porção de gente lá orando no muro, graças a Deus. O que eu faço é estudando aqui, transmitindo energeticamente, né, a energia dessa leitura para quem estiver ali, jogando toda essa energia para lá. Nós queremos a transformação de Israel, queremos a transformação do povo de Israel, queremos a volta do Messias, né? Queremos a volta de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré voltando, tudo vai estabelecer. E para a volta dele acontecer, são necessários alguns passos, né? E um dos passos, da etapa desse projeto é esse povo aí. Então temos que todo esforço, sabe? Inclusive de mandar energia através da internet, né? Se eu recebo daqui, eu também tenho que receber lá, certo? Como é que chama essa coisa? A gente não fala, acaba esquecendo, né? Mas como nós vivemos num mundo energético, né? Tudo é energia. Então, as minhas palavras e a leitura também é energia. Então, vou mandar essa energia para lá. Eu estou bem de frente aqui, ó, para o norte. Uhum. Bem de frente para o norte. Vamos lá, gente, então. O Brasil está nas minhas costas. Literalmente, gente. Está ali, ó, atrás. O sul está para lá, o norte para cá, o oeste e o leste. Então, vamos. Eu tenho essa. Onde eu chego, eu tenho que saber os 4 pontos cardeais. Onde eu chego, não importa a cidade, eu tenho que saber aonde que eu sou, assim, energeticamente, naquele momento, né? Se eu estou mais no sul, se eu estou mais no norte, se eu estou mais, né? Agora, nesse momento, eu estou mais no norte, né, gente? Eu estou acima dos trópicos. Então, vamos lá. Lamentações, capítulo 4 de Jeremias. É curtinho, não é longo, não. Vamos lá, Jerusalém. Vamos lá, meus irmãos. Tudo de pretinho. É o povo que gosta de preto. Nossa, meu Deus do céu. Ai, ai. É a continuação, né, gente, do choro, do chororô do profeta Jeremias, no meio daquela destruição toda. Tudo no chão, derrubado, os muros, né? Capítulo 4, versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom.
As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Ai, ai. Pois é. Eu estou aqui vendo um pedacinho do muro que sobrou. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. Por que ele faz essa comparação? Os chacais, eles amamentam os filhos, não os abandonam, protege-os, pelo contrário, protege os filhotes, né? Os chacais. Mas a avestruz, ela abandona o filho e sai correndo quando é necessário. Ela se salva e deixa o filho lá à sua sorte. É essa comparação que ele fez, que o Senhor fez isso com Israel. Ele teve um comportamento de avestruz. Versículo 4. A língua do que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata abraçam os monturos. Todos os profetas falaram que isso iria acontecer. Todos os profetas antigos falaram que isso ia acontecer. Isaías disse que isso ia acontecer com Jerusalém no futuro. Isaías, que viveu 100 anos antes disso acontecer, ou mais. Ele falou que iria isso acontecer. Eles foram avisados. Os profetas falaram, não acreditaram. Versículo 6. Maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, meu Deus, que foi subvertida num momento sem que mão alguma lhe ajudasse. Versículo 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que o coral, e a sua aparência como a safira. É interessante esse versículo, porque o povo tem mania que não conhece o povo judeu de dizer que judeu é moreno. Não. A maioria dos judeus que eu vejo em Jerusalém são branquinhos, mais brancos do que eu. Muito mais branco do que eu. Aliás, quando eu vou para lá, todo mundo pensa que eu sou judia. Fala comigo em hebraico. Eu só fico assim, hã? Mas olha aqui. Versículo 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve. Neve é que cor que é neve, gente? É preta? Não. Neve é branquinha. Eram mais brancos do que o leite. Que cor que é o leite? Eram mais ruivos de corpo do que o coral. O que é ruivo?
ruivo, é aquele que tem o cabelo meio avermelhado. Branquinho do cabelinho avermelhado. São os ruivos. Você não vê ruivo preto, vê? Nem ruivo moreno, você vê? Naturalmente, não. Só aquelas que pintam o cabelo, né? Para disfarçar. É. E a sua aparência é como safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pau. Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome. Estes se esgotam como trespassados por falta dos frutos dos campos. O que leva o escurecimento da pele, segundo o profeta aqui, é a fome, é a sujeira, é a miséria. Dá-nos o que pensar, não é? Versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Foi o que eu disse para vocês que aconteceu em Jerusalém. Foi o que aconteceu em Jerusalém, gente. Olha a tristeza disso. Como é que fica isso diante do Eterno? Essas mulheres devem ter, vou nem pensar. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, que lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Jeremias viu isso acontecer. Você não queria que ele escrevesse Lamentações? Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que o adversário e o inimigo pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Não acreditavam. Mas isso aconteceu por causa dos pecados dos profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Gente, quando o povão que sem conhecimento peca, é uma coisa. Mas quando o sacerdote peca e quando o profeta peca, aí não tem livramento, gente. Não tem. Não tem. Porque o profeta era aquele que falava a palavra que dizia que o Senhor estava mandando dizer. Era a voz do Eterno para o povo. O sacerdote era aquele que fazia a comunhão entre o povo e o Eterno. O sacerdote é o que fazia os sacrifícios do templo. O sacerdote é que cantava no templo. O sacerdote é que fazia a colheita das primícias para o serviço do templo. O profeta era aquele que ensinava, o profeta era aquele que dirigia as sinagogas, o profeta não, o sacerdote era o que dirigia a sinagoga, era o instrutor do povo, era aquele que dava aula para os meninos, porque as meninas não estudavam naquela época, era proibido, a mulher não podia ler o Torá, era proibido para a mulher ler o Torá, só eram homens que estudavam. Então, o sacerdote, ele era o professor, era o intermediário entre Deus e os homens, ele era a alma espiritual de Israel. E o profeta era aquele que trazia a mensagem direta do Eterno para o povo. Então, quando esses dois pecavam, acabou. Não tinha esperança. Por isso que ele falou aqui, ó. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que o adversário e o inimigo pudessem entrar pelas portas de Jerusalém.
Mas isto aconteceu por causa dos pecados dos profetas e da maldade dos seus sacerdotes que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Agora vagueiam como cegos pelas ruas. Estão tão contaminados de sangue que ninguém ousa tocar nas suas roupas. Ai, Jesus. Desviai-vos, imundo, gritavam-lhes. Desviai-vos, desviai-vos, não nos toqueis. Quando fogem e vagueiam, dizem entre as nações, nunca mais morem aqui. A ira do Senhor os dividiu. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não honraram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleceram, esperando em vão por socorro. Das nossas torres olhamos para uma nação que não podia salvar. Olhavam esperando que o Egito viesse, né? O Egito não veio. Espreitaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Estava chegando o nosso fim. Estavam cumpridos os nossos dias, pois era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Esperavam, né? Que o rei pudesse fazer alguma coisa. Ele foi morto. Não, ele foi primeiro, cegaram ele, né? Um rapaz novo, gente, ele tinha 31 anos. Levaram ele, cegaram, depois ele morreu lá. Babilônia, 1 ano e meio depois, cego e fora de casa, sem nenhuma honra. Versículo 21, regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, mas o cálice chegará também para ti. Edom, os filhos de Esaú, né? Mas o cálice chegará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filho de Sião. Ele nunca mais te levará para o exílio. Ele punirá a tua maldade, ó filha de Edom, e exporá os teus pecados. Gente, eu vou terminar o capítulo 5 também, para a gente sair dessa, né, dessa energia de Jeremias, dessa destruição toda. Versículo 5, capítulo 5. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e à Assíria para nos fartarem de pão. Aqui ele já, né? Essa é a última lamentação aqui, ele já não estava mais em Jerusalém. Aqui, ó, submetemo-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Com perigo de nossas vidas obtemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele está abrasada como um forno por causa do ardor da fome.
Forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Uau, gente. Olha, forçaram as mulheres em Sião. Isso significa isso, sabe, né? E as virgens nas cidades de Judá. Com as suas mãos enforcaram os príncipes, os velhos não receberam honra. Aos jovens obrigam a moer. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Eles foram para o Egito pensando que iriam ter pão e iriam viver bem. Foram ser escravos de novo no Egito. Por isso que o Senhor, Deus, falou para Jeremias: fica, manda esse povo ficar aqui. Voltaram para o Egito para serem escravos novamente. Como é que o Senhor não ia mandar Nabucodonosor para lá para matar todo mundo? Não tinha como, eles desobedeceram. Os velhos já não têm assento na porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pois pecamos. Por causa disso desmaiou o nosso coração, por causa disso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, ó Senhor, reinas eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Porque sempre te esqueces de nós? Porque nos desamparas por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenhas rejeitado totalmente e está sobremaneira irado contra nós. Eu sinto muito que o profeta tenha morrido com esse sentimento. Essa aqui acabou. Foi assim que ele finalizou as lamentações de Jeremias. Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes, a menos que nos tenhas rejeitado totalmente. E está sobremaneira irado contra nós. Ai, eu espero que o Eterno de vez em quando fale: Jeremias, vamos dar um passeio lá em Jerusalém? Ai, gente, eu espero que Jesus de Nazaré faça isso com Jeremias. Jeremias, vamos dar uma passeada lá em Jerusalém? Vamos. Vamos ver lá o pedacinho de muro que sobrou daquela destruição toda que você chorou tanto, né? Porque esse aí é o segundo, né? O segundo templo, não é nem o primeiro, esse foi do segundo templo. Mas para Jeremias, sabe, entender que o Eterno não rejeitou Israel para sempre. Como foi ele terminando, né, a lamentação dele, a oração dele, foi essa última palavra aqui. Ai, que o Eterno tenha ele em grande apreço. Foi muito bom estudar Jeremias. Foi muito choro, né, gente? Muito choro. E mais triste ainda perceber que ele morreu depois de escrever isso aqui. Ai, que o Eterno tenha ele em grande apreço, que o Eterno tenha ele, sabe, de uma forma assim maravilhosa, que tenha recompensado esse homem por tudo que ele sofreu, dado a ele uma recompensa, não recompensa material física, não, a recompensa que eu espero que o Eterno tenha dado para ele é de mostrar como é que depois aconteceu, né? E hoje também, 2.600, 700 anos depois, Jeremias, o teu povo continua aqui. O Eterno não rejeitou o seu povo para sempre. Graças a Deus, louvado seja. E assim terminamos o livro do profeta Jeremias, completamente. Eu espero que você tenha tido uma
uma jornada de choro, de lamento, mas de muito aprendizado. Muito aprendizado. Gente, eu aprendi muito lendo o profeta a descansar no eterno, a descansar no propósito do eterno, a descansar no programa, no projeto do eterno. Ele tem um projeto, gente. O eterno tem um projeto e nós estamos incluídos nesse projeto se você se dispor a trabalhar nesse projeto. Porque uma coisa é certa, o Senhor não obriga ninguém a trabalhar para Ele. Ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, aí eu entro e ceio com Ele e Ele comigo. O Senhor não força ninguém a nada. Nenhum ser espiritual força você a nada. Ele está lá à porta e bato. Estou batendo. Você abriu? Você quer participar desse projeto do Eterno? Ele te deu capacidade para isso. Ele deu dons para isso. Então, se você disser sim, eu vou abrir a porta, ele entra. Aí a sua vida vai ser completamente diferente. Não tem como ser igual, não tem como ser normal, não tem como. Quem serve o Altíssimo é igual Jesus disse. Aquele que nasce do Espírito é como a folha que o vento espalha. Ele está aqui, depois ele está lá. Ele não manda mais nele. Você já viu uma folhinha ao vento? Para onde o vento manda, ela vai. O vento sopra, ela vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Aquele que diz, Senhor, eu abro a porta, entra. Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar nesse projeto juntos? Eu estou disposta a trabalhar. E aí, começamos o nosso ministério, né? Amanhã nós vamos começar um profeta incrivelmente, que eu sou apaixonada por ele também, profeta Ezequiel. Eita, vai ser um projetão, viu, gente? Esse profeta, ele estava na Babilônia. Ele foi um dos cativos que foi levado por Nabucodonosor. E ele foi levado cativo para a Babilônia. E ele é o profeta da época do exílio babilônico. Tá? Nós vamos estudar ele antes de estudar Daniel, porque Daniel ele estava na época de Nabucodonosor, mas ele foi até Ciro, depois de Ciro. Então, ele serviu a Ciro também. Então, nós vamos estudar ele depois. Ezequiel não. Ezequiel estava justamente durante todo o período da Babilônia, mas só com o povo babilônico, com os judeus na Babilônia. Ele não estava no palácio, não estava em lugar nenhum. Daniel foi levado para o palácio de Nabucodonosor. Então, Daniel, ele era um nobre, né? Um nobre judeu. Ele era de família nobre, por certo, um dos sobrinhos, netos, sei lá, dos reis. Então, mas Ezequiel não. Ezequiel era um profeta do povo. Ele saiu do povo e ele era profeta do povo ali. Ele estava junto com os judeus. Ele era um escravo também. Quando Daniel estava no palácio, ele não era um escravo. Então, nós vamos estudar primeiro Ezequiel, tá bom? Então tá, tenham uma boa noite aí no Brasil. Graças a Deus terminamos Jeremias. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Tchau, tchau.